boa tarde, a paz do nosso Senhor Jesus de Nazaré, a paz para todos os amados irmãos e irmãs, aonde esse áudio dessa singela palavra chegar. E eu peço aos amados irmãos que os amados irmãos possam tirar o melhor proveito possível desta palavra. O tema desta palavra é: temos orado corretamente? Temos ouvido a voz de Deus? Ali no livro de Mateus, capítulo 26, do verso 36 ao verso 46, também está no livro de Lucas, capítulo 14, do verso 32 ao 42, no livro de Lucas 22, do verso 39 ao verso 46, e no livro de João, capítulo 18, verso 1. Essa passagem, ela relata o momento em que Jesus Cristo ele sobe ao Getsêmani para orar. Uma coisa que me chama a atenção é que em todo o tempo que Jesus ele esteve aqui na terra como homem, 100% homem e 100% Deus, ele sempre priorizou uma grande coisa. Ele sempre deu muito mais prioridade em ouvir Deus do que propriamente falar. Principalmente quando Jesus Cristo ele orava. Porque o próprio Cristo ele fala na palavra dele, que tudo que ele falava provinha primeiro de Deus. Então isso nos dá a entender que ele primeiro ouvia para depois falar. Nada Cristo falava sem que antes Deus não falasse com ele. Nós temos vários exemplos, e um dos exemplos mais notórios, apesar que eu estou falando sobre orar corretamente, porém, um dos exemplos mais notórios de que Jesus Cristo, primeiro, ele priorizava ouvir Deus, foi no momento em que aquela mulher é pega no ato do adultério. Aqueles homens trazendo aquela mulher em ações brutais, eu quero acreditar, conjecturando, segurando arbitrariamente em seus braços, e quando eles se depararam com Jesus Cristo, eles ali, eu quero acreditar que eles lançaram ela no solo diante de Jesus. E Jesus Cristo, como ele sempre andava em sintonia com Deus, e ele mesmo relata na sua palavra, que antes mesmo de nós, seres humanos, falarmos qualquer coisa, ele já sabe de tudo quanto nós haveremos de falar. Ele sabia que após aquela situação daqueles homens lançarem aquela mulher ali, aqueles homens iam falar alguma coisa, esbravejar, tentar confundi-lo, em meio à situação no qual aquela mulher foi encontrada, adultério. E lá na lei, a mulher pega no adultério, ela era apedrejada até a morte. Mas a Bíblia relata que em todo momento que aqueles homens falavam, Jesus Cristo se manteve calado. Eu quero acreditar que no momento de silêncio de Jesus Cristo, ele ouvia Deus falar, o orientar, o que ele haveria de fazer quando aqueles homens se calassem. E verdadeiramente, quando aqueles homens se calaram, Jesus Cristo, para os homens, pronunciou apenas uma frase. E aqueles homens olharam para dentro de si e viram que era tão pecador quanto aquela mulher.
E eles viraram suas costas e foram embora. E Jesus Cristo, ele tinha falado para aqueles homens: quem não tem um pecado, que atire a primeira pedra. Eu quero acreditar que se Jesus Cristo não tivesse ouvido primeiro Deus, mas priorizado falar antes de ouvir Deus, eu quero acreditar que aquela mulher não sairia viva daquela situação. O que o senhor está querendo dizer com isso, pastor Augusto? O que eu estou querendo dizer é que eu conheço pessoas que ficam 2 horas, 3 horas, ficam até 4 horas de joelho orando. Mas desde o momento em que prostram seus joelhos em terra até o momento que se levanta, eles não dão oportunidade do Senhor falar. Só eles querem falar. E falam sobre N assuntos, mas não priorizam Deus falar. Qual é o homem ou qual é a mulher que dobra o seu joelho e fica 2 horas, 3 horas, 4 horas calado, esperando o momento de Deus falar e a pessoa, o ser humano, ouvir? Às vezes Deus quer falar, mas o homem ou a mulher fala tanto que Deus não acha brecha, não acha tempo para ele falar. E da mesma forma que o homem prostra-se, coloca o seu joelho em terra, da mesma forma que ele toma essa atitude, que ele toma essa posição, digamos 2, 3 ou 4 horas depois de estar nessa situação, ele se levanta da mesma forma como ele se ajoelhou. Porque ele só falou, não ouviu Deus falar. A palavra de Deus ali no livro de Mateus capítulo 26, no verso 36 a 46, diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Veja bem, essas foram as únicas palavras de Jesus Cristo. Ele não falou nada além disso. E quero acreditar que depois que todo o tempo que ele permaneceu lá em cima, ele permaneceu calado, ouvindo Deus falar, ouvindo Deus orientá-lo, ouvindo Deus dizer para ele aquilo que haveria de ser feito. Meu Deus! O que é orar para mim? O que é orar para você? O que é orar para nós? A Bíblia relata que Daniel, ele orava inúmeras vezes ao dia, de 3 a 4 vezes ao dia. Mas a palavra de Deus, ela não diz que as orações de Daniel, elas eram repetitivas. A Bíblia relata que Daniel orava. Se o homem hoje ele acorda pela manhã, ele faz uma oração. Algumas horas depois ele dobra o joelho e vai fazer uma segunda oração. Lamentavelmente, não estou julgando, mas ele repete a mesma primeira oração do dia. À tarde, ele dobra o joelho, possivelmente pela uma terceira vez, e a terceira oração dele é a idêntica à primeira e à segunda. Antes de dormir, o homem vai orar. E eu quero acreditar também que é repetição das 3 primeiras orações.
Boa parte acorda na madrugada para orar. E eu quero acreditar também, me perdoem, volto a dizer, não estou julgando. É repetitiva. É o clone das 4 orações do dia anterior. E muitos dizem, eu oro. Assim é fácil. Assim é muito fácil. Vejamos, lá no livro de Salmos, capítulo 25, no verso 3. Olha só o que o salmista Davi ele fala. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Veja bem, esperam. O que a gente entende por esperar? Fez uma oração, solicitou algo pessoal uma única vez e depois não pediu mais. Ou adorou, glorificou, ou se silenciou, dando a oportunidade de Deus falar. No Salmo 40, a mesma coisa. Olha só. Esperei 40, verso 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Solicitou silêncio, porque o Senhor, quando se inclina para ouvir, após ouvir, Ele quer falar alguma coisa. Nós temos um grande exemplo na Bíblia também, no livro de Daniel. A palavra de Deus, ela diz que no mesmo momento em que Daniel colocou o seu joelho em terra, Deus ouviu a sua oração. E veja bem, em seguida, Ele mandou a sua resposta. Eu quero acreditar que Daniel apenas pediu uma única vez, ou clamou por uma única vez, e depois ele só adorou. Ele não impediu Deus de falar com ele. Ele não impediu Deus de lhe dar uma resposta. Mas se ele impede Deus, a resposta de Davi não teria vindo. Não teria havido uma luta espiritual no segundo céu. E Daniel não teria saído vitorioso. O homem hoje, ele só quer que Deus o ouça. Ele não quer ouvir Deus. No livro de Isaías, capítulo 40, no verso 31, olha só o que diz. 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Porque esperam no Senhor. Pediu, aguarda, confia, espera. Porque quando eu faço orações repetitivas, eu não estou tendo fé em Deus. E o que a palavra de Deus fala em Hebreus? A fé é o firme fundamento de trazer ao hoje aquilo que ainda não aconteceu. Trazer à realidade aquilo que ainda está para acontecer. O homem dobra o joelho, passa tantas horas, tanto tempo de joelho, e pede. Qual é o momento que ele tira para agradecer aquilo que ele pediu quando ele dobrou o seu joelho? Ele só vai agradecer a Deus quando a sua necessidade, ela é concretizada por Deus naquilo que ele pediu a Deus. Mas ele não agradece a Deus antes mesmo
da sua petição ser concretizada. Veja bem, no livro de Tiago, é uma coisa muito interessante. Tiago 1, no verso 19, do verso 19 ao verso 27, diz assim: sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Veja bem, seja o homem, todo homem, pronto para ouvir, tardio para falar. Nós estamos prontos para ouvir Deus? Ou só queremos falar? Nós temos que aprender a orar. Nós não sabemos orar. Orar não é só pedir. O homem só quer saber de pedir. Com raríssimas exceções, muitas raríssimas, verdadeiramente exceções, o homem sabe orar. Tem pessoas que quando dobram o seu joelho não pedem nada. Só louvam, adoram e agradecem. Porque Deus, Ele conhece as nossas necessidades. Mas será que Ele conhece o nosso agradecimento? Será que Ele conhece a nossa adoração? Será que Ele conhece o nosso louvor? Eu conheço pessoas bem próximas de mim que passam tempo orando. Mas e aí, quando levanta da oração, não mudou nada. Porque não deu oportunidade de Deus falar e a pessoa ouvir. Que nós comecemos, até porque a própria palavra de Deus, ela diz que nós não sabemos orar. Por isso que o Senhor Jesus Cristo nos deu uma forma fácil e breve de oração. O Pai Nosso. É uma oração que surte muito mais efeito na vida de um homem do que essas orações prolongadas de 1 hora, 2 horas, ou 3 horas, ou 4 horas que seja. Jesus Cristo nos ensinou uma oração tão pequena, que a Bíblia relata que não é por muito falar, que ela, na maioria das vezes, ela surte muito mais efeito do que essas orações prolongadas de 2, 3, 4, 5 horas. Porque nessa oração abreviada, o homem clama a Deus, adora a Deus, louva a Deus, dedica a Deus toda a honra e toda a glória. Vocês já pararam para ouvir essa oração do Pai Nosso? O homem pede, o homem exalta, olha só, o homem pede a Deus, depois ele adora, exalta, glorifica e agradece. A oração que Jesus Cristo nos deixou. Nós temos que pedir uma coisa ao Espírito Santo. Senhor, nos ensine a orar. Me ensina a fechar a minha boca para ouvir Tu, Espírito Santo, falar. Amém, amados? Que nós possamos ficar com essa pequena palavra, cujo tema é: temos orado corretamente? Temos ouvido a voz de Deus? Que o Senhor Jesus Cristo abençoe vossas vidas. Amém? Shalom Adonai. Deus vos abençoe.